Há várias personagens que nós vamos encontrando ao longo dos nossos relacionamentos. Várias pessoas com diferentes personalidades. Mas há uma particular que eu venho falar aqui hoje. São aquelas pessoas que querem ter uma relação connosco, no sentido em que querem estar muitas vezes connosco, querem ver-nos com frequência, querem ter um acesso regular aos momentos-chave da nossa vida. Portanto, querem estar presentes na nossa vida, querem participar nela, no entanto, sem nos nutrir emocionalmente. Eu vou falar numa relação eu, nós e ele, que é o outro, mas vocês utilizem o artigo conforme o género masculino, feminino ou outro que vos faça mais sentido, ok? Então vamos descrever o funcionamento deste tipo de pessoa. Portanto, é alguém que logo nos primeiros dias em que estamos juntos, em que nos conhecemos, em que nos envolvemos, mostra um grande entusiasmo. O que de resto é comum a grande parte das pessoas. Mas em pouco tempo ele começa a falar sobre tornar a relação monogâmica, sobre assumir, ter um compromisso, estar numa relação, viver junto ou até mesmo casar. Pode dar-se o caso que nós até estamos na mesma onda e aceitamos as suas sugestões e assumimos o compromisso conforme ele propõe. É então que começa a acontecer algo estranho que durante muito tempo é difícil de perceber. Esta pessoa parece resistente a juntar aos passos práticos que iniciou, não é, para estabelecer um compromisso, uma relação monogâmica, ao envolvimento emocional e às manifestações emocionais que se esperam desse tipo de compromisso. Isto pode manifestar-se sob a forma de uma resistência à intimidade e às manifestações de carinho. Pode revelar-se numa falta de entusiasmo pelo sexo, pode encolher-se, por exemplo, quando abraçamos, pode ignorar-nos ou negligenciar-nos quando manifestamos afeto, pode não mostrar interesse pelos nossos desabafos emocionais, ou pode simplesmente não manifestar nada quando nós nos expressamos emocionalmente, com gestos de carinho, no sentido de proximidade, de criar intimidade, de cuidado, que faz parte, não é, de uma relação onde as pessoas se querem conhecer mais profundamente e que querem assumir o compromisso de estar juntas e de se apoiar e de se conhecer. E essa pessoa vai bloquear a intimidade, a alegria, a brincadeira, a espontaneidade, todas essas coisas que são típicas de uma relação de intimidade, são coisas próprias da relação que nós imaginávamos, não é? E que aparentemente parecia que era isso que essa pessoa queria inicialmente. Ou seja, é assim tipo uma criança que quer muito, muito um brinquedo e está sempre a fazer tudo para conseguir o brinquedo e depois, quando finalmente o consegue, nem sequer o tira da caixa. Infelizmente, o que acontece é que com este tipo de pessoas nós não vamos muito longe ao confrontá-los com esta situação, porque ele vai se mostrar ofendido com as nossas queixas, que é uma estratégia muito conveniente para não ter que explorar a questão, não é? É muito provável que esta pessoa responda que nós é que estamos a imaginar coisas, que não estamos a ver bem a coisa, que são coisas da nossa cabeça, que temos traumas do passado e por aí. É que uma falta de compromisso é sempre difícil de provar assim ao nível do senso comum, não é? Há sempre aquelas desculpas do ando muito estressado com o trabalho, ou estou muito cansado, ou as crianças, no caso das haver. Então é bem possível que nós acabemos por acreditar que não estamos a ser pacientes o suficiente, ou que estamos a ser mazinhas, bitches, ou que estamos a ser egocêntricas. Acabamos por nos convencer disto, quando no fundo aquilo que nós realmente sentimos é uma grande sensação de estar desconfortáveis com a relação e com a forma como esta pessoa nos está a tratar. Não nos sentimos realmente nutridos emocionalmente por esta pessoa. E não sentimos que ela está a dar aquilo que devia dar e aquilo que nós damos. Mas, no entanto, há uma parte de nós
que nos vai convencer que nós não estamos a dar o suficiente. Enfim, isto é uma coisa muito complexa, não é? O ser humano é muito complexo, o psicológico e emocional de cada pessoa é muito complexo. Mas há um bocado cria-se um bocado esta dissonância dentro de nós, não é? Ficamos numa situação complicada e sentimos que não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer, não é? Sentimos-nos muito estressados, muito ansiosos com isto, porque, por um lado, estamos numa relação com uma pessoa de quem gostamos ou que amamos e com quem realmente gostaríamos de ter uma relação. Essa pessoa diz que quer ter uma relação, mas depois na prática, os comportamentos práticos muitas vezes não mostram essa parte da nutrição emocional, que é essencial, não é? Que é a base de qualquer relacionamento amoroso. Há muita coisa ali que não joga bem. Parece que sim, que mostra preocupação e carinho, mas depois há muita coisa que falta, não é? Há muita parte desse compromisso emocional, não é? Porque quando se faz um compromisso não é só um anel, ou andamos de mão dada na rua, ou passamos tempo juntos, não é? E esse compromisso emocional parece que não é... não está lá. Desejamos que ela se dê mais, que ela se partilhe mais na relação. E ao mesmo tempo ficamos passadas com a negligência e com a solidão que no fundo sentimos. Atenção que quando sentes essa solidão é porque estás efetivamente sozinha na relação. É porque não existe essa partilha emocional da outra pessoa. Estamos numa relação e sentimos-nos carentes. Uma relação também faz esse papel de nos suprir emocionalmente, dentro, obviamente, do que é saudável. Não podemos esperar que aquela pessoa nos vá nutrir como se fosse a nossa mãezinha ou o nosso paizinho. Quando esta situação se vai arrastando, nós tentamos falar com a pessoa, tentamos resolver de várias maneiras, e a coisa não se resolve, começa a ser muito cansativo para nós e há frustração constante de sentir essa carência emocional, essa ausência da partilha do outro, mas que o outro está sempre a dizer que não, eu estou a dar, tu é que não estás a ver bem. Não é uma questão de ver bem, sente-se, não é? A pessoa sente. Quando a pessoa não sente é porque não está lá. Portanto, aí não há nada a fazer do que terminar. Mas este término vai ser complicado. É muito provável que vai nos dizer que gosta muito de nós, que nos ama, que quer ficar connosco, que nós somos a pessoa mais importante da vida delas, ou somos a mulher da vida delas, ou então vai apelar ao nosso sentimento de culpa por não estarmos fiéis à relação, por não tentarmos outra vez, indefinidamente. Pode-nos tentar fazer sentir mal porque estamos a ser demasiado egoístas, ou estamos a ser muito infantis, ou outro tipo de coisas que essa pessoa vai usar para tentar manipular. Vai dizer que faz tudo para nos manter na relação e que vai mudar, que vai fazer tudo para mudar e que faz o que nós quisermos. Por essa pessoa vai recorrer a este tipo de argumentos. Naquele momento em que ela percebe que nós estamos mesmo decididos a terminar, essa pessoa pode inclusivamente mostrar essa expressão emocional, essa partilha emocional que nós tanto almejamos. O que vai fazer com que nos convença a ficar. Mas vai ser uma coisa momentânea. Quando ele percebe que nós já estamos garantidos, volta outra vez ao funcionamento antigo. Temos que ganhar muita força para lutarmos contra as nossas emoções, o nosso amor por aquela pessoa, o nosso desejo, o nosso instinto de cuidar. E temos que lutar contra isso tudo num instinto de autopreservação. Custa imenso, porque essa pessoa diz que não, mas eu quero estar contigo, porque é que vais embora? Eu quero estar contigo, eu amo-te, eu faço tudo por ti. E nananã. E esta pessoa não é capaz de reconhecer a sua incapacidade para nutrir emocionalmente outra pessoa. Ou seja, não é capaz de reconhecer a sua falta de maturidade emocional para estar numa relação de compromisso estável, viver junto, casar, por esse tipo de relação. Não consegue ver isso. Não é capaz de confrontar o próprio medo da intimidade. Elas não conseguem perceber o que não conseguem dar. Por isso é que não conseguem perceber porque é que estamos a abandonar e acham que é super injusto e que eles são os coitadinhos. E nós podemos tentar dizer as coisas 1000 vezes, de 1000 formas diferentes,
essa pessoa não vai perceber. Mas não é um problema nosso. O nosso problema aqui é nós sairmos desta relação que vai dar cabo da nossa autoestima e até pode dar cabo da nossa saúde ou de outras áreas da nossa vida. Se já passaram por isto, sabem como é importante ter em mente que isto não é culpa nossa, ok? Não é culpa tua, que esta pessoa não é capaz de te amar. É importante nestes momentos, quando nos cruzamos com pessoas assim, estamos em relações com pessoas assim, sermos gentis connosco mesmas e termos a certeza que nós merecemos alguém melhor. Nós merecemos ser amadas e nutridas emocionalmente. Somos dignas de estar numa relação em que não somos só nós a dar, e esta parte é mais difícil, e não nos culparmos e não sentirmos que estamos a falhar connosco mesmos e com outra pessoa. Quando nós estamos dentro das relações, temos uma perspectiva muito fechada, não é? Sobre as coisas, muito afunilada. Se tivermos um amigo ou uma amiga que nos possa dar esta outra perspectiva, é ótimo. Mas se não tivermos, é importante criarmos essa amiga interna que nos vai dizer, olha, isto não está bem, esta relação não é digna, não estás a ser bem tratada e, portanto, esta pessoa, por muito querida, muito simpática, muito boazinha que ela seja, esta pessoa não está a conseguir dar o que é suposto dar neste tipo de relação. Não sei se já conheceram pessoas assim, já passaram pelas vossas vidas, pelos vossos caminhos. Comentem, deixem a vossa opinião aqui em baixo e até à próxima.